Você já se perguntou o que acontece com a nossa alma no momento em que morremos? Não apenas fisicamente, mas o que acontece com o nosso ser espiritual, com a nossa consciência? A morte, para muitos, é um mistério assustador, mas para o cristão ela é apenas uma transição, uma passagem para um novo estado onde tudo será revelado. Hoje vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre o que realmente acontece quando deixamos este corpo e como as experiências de quase morte relatam visões surpreendentes e profundas sobre a vida após a morte. Prepare-se para entender o que realmente acontece após a morte segundo a visão cristã e como isso pode transformar a forma como vemos a vida e a morte. Fique até o final, pois esta revelação pode mudar a maneira como você enxerga o fim de nossa jornada terrestre. A Bíblia nos traz uma compreensão clara sobre a vida, a morte e a alma. Para nós cristãos, a morte não é o fim, mas uma passagem. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Isso nos ensina que somos corpo e alma, e que é a alma que dá verdadeira vida ao corpo. Quando a morte chega, o corpo retorna ao pó, mas a alma continua a existir. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Essa passagem nos mostra que a alma, que é a nossa essência espiritual, não desaparece após a morte. Ela volta para Deus, o Criador. Não é o fim, mas um retorno ao nosso Pai Celestial. Jesus também fala sobre a continuidade da alma após a morte, em João 11, 25, 26. Sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Para o cristão, a morte é uma transição para uma vida eterna com Cristo. A alma não desaparece, mas é recebida por Deus. Isso é algo que devemos entender profundamente. A morte, embora seja dolorosa, não é uma separação definitiva, mas uma transição para um novo estado espiritual. E quando lemos sobre o homem rico e Lázaro em Lucas 16, 19 e 31, vemos que após a morte, ambos mantêm plena consciência de onde estão e de quem estão. O rico sofre em tormento, enquanto Lázaro é consolado no seio de Abrão. Este relato reforça a ideia de que a alma permanece consciente após a morte, em um lugar de recompensa ou punição, conforme nossas escolhas de vida. Portanto, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida. A vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: "Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não por vista. Mas, estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor." Este versículo é crucial, pois nos ensina que, ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente. Em Lucas 16, 22, 23,
No relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento. O rico morreu e foi sepultado, e no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que, para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Conforme nossas escolhas de vida, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Pois andamos por fé, e não por vista. Mas estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Este versículo é crucial, pois nos ensina que, ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente. Em Lucas 16, 22, 23, no relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento. O rico morreu e foi sepultado, e no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que, para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Conforme nossas escolhas de vida, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida. A vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Pois andamos por fé e não por vista. Mas estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Este versículo é crucial, pois nos ensina que, ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente? Em Lucas 16, 22, 23, no relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento. O rico morreu e foi sepultado, e no Hades,
estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Conforme nossas escolhas de vida, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não por vista. Mas estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Este versículo é crucial, pois nos ensina que ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente. Em Lucas 16, 22, 23, no relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento. O rico morreu e foi sepultado, e no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que, para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Conforme nossas escolhas de vida, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não por vista. Mas estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Este versículo é crucial, pois nos ensina que ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente. Em Lucas 16, 22, 23, no relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento. O rico morreu e foi sepultado, e, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que, para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Conforme nossas escolhas de vida,
A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre, a alma, que é a essência eterna de cada um de nós, não desaparece. Ela segue em direção ao destino que foi escolhido durante a vida eterna ou a separação eterna de Deus. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo escreve: Estamos, pois, sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé, e não por vista. Mas, estando ausentes do corpo, estamos presentes com o Senhor. Este versículo é crucial, pois nos ensina que, ao morrermos, nossa alma está imediatamente na presença de Deus. Para aqueles que têm fé em Cristo, a morte é um meio de transição para um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Mas e os que não têm fé em Cristo? A Bíblia fala de um destino diferente. Em Lucas 16, 22, 23, no relato de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, vemos que o homem rico, após sua morte, vai para um lugar de tormento. O rico morreu e foi sepultado, e no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. Isso nos revela que, para aqueles que não buscam a salvação em Cristo, a alma entra em um estado de separação de Deus, uma eternidade de sofrimento. Conforme nossas escolhas de vida, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas o começo de um novo capítulo da nossa jornada eterna. Nossa alma, ao deixar o corpo, tem um destino eterno, ou em comunhão com Deus, ou separada dele. Mas o que acontece nesse momento de transição? O que a alma sente quando deixa o corpo? Vamos explorar as experiências de pessoas que passaram pela morte clínica e como elas confirmam o que as Escrituras já nos ensinam. A hora da morte é um momento misterioso e, para muitos, aterrador. Mas a Bíblia nos dá luz sobre o que acontece com a alma nesse momento decisivo. Quando o corpo morre,